Beleza? Já rodou, vou pedir pra tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, antes de começar a trazer as notícias, eu venho te dar um recado da minha grande parceira, o aplicativo da OneFootball. Nela eu me mantenho super bem informado todo santo dia, notícias do futebol brasileiro, europeu, sul-americano, posso ver de graça os jogos do campeonato alemão e também, agora eles fecharam a parceria com o Brasileirão e logo assim que acabam os jogos, você tem lances na palma da sua mão dos melhores momentos da partida em alta definição. Além também de você poder ir lá, marcar o seu clube do coração e aí toda vez que tiver uma notícia do Vascão, o aplicativo da OneFootball manda a notificação na tela do seu celular. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Bom, galera, a parada é a seguinte. Vou atualizar para vocês a situação do Cuca que a gente falou ontem aqui no canal. E surge mais um nome de peso, que é o do Renato Gaúcho. E depois uns nomes menores. Eu vou fazer um suco de possível novo treinador do Vasco aqui para vocês. Primeiro, Cuca, que eu já falei que é praticamente inviável, e vou refrisar os motivos aqui. Hoje é o nome mais cotado para o Flamengo abrir conversas. Não vou nem dizer cotado para assumir, pelo que eu expliquei para vocês no vídeo de ontem, que é o seguinte: o Cuca gostaria de ser técnico da seleção brasileira e ele é um nome talvez hoje mais forte para substituir o Tite, já que o mesmo já informou que após a Copa do Mundo ele vai encerrar o seu ciclo de 8 anos com a seleção brasileira, beleza? Ele poderia aceitar uma proposta, já pôr uma cláusula, olha, a Copa do Mundo acaba em dezembro, né? Os campeonatos encerram no final de novembro, podemos colocar uma cláusula aí, aonde, ó, se a seleção me chamar, a gente rompe o contrato, eu não pago nada ou pago uma multa aqui, mas vamos já botar um gatilho para ele poder trabalhar em algum clube agora e depois ficar de stand-by? É uma possibilidade. Enfim, mas o nome do Cuca hoje é o nome mais debatido internamente, já teve mais resistência em tempos atrás, mas nesse momento é o nome favorito para o Flamengo, caso demita Paulo Souza, que está na bica. O Flamengo perdeu ontem pro Lanterna do campeonato, Fortaleza, dentro do Maracanã por 2-1, e ele possivelmente deve cair. E aí o nome do Cuca ganha força, beleza? Agora vindo ao Renato Gaúcho, um cara que é muito respeitado no Rio Grande do Sul, tem uma carreira brilhante de muitos anos e de um pouco tempo para cá virou youtuber também e fez um sucesso muito grande. O Farid Germano participou de uma live ontem com o companheiro da Amo Vasco TV, ele tem um canal aqui no YouTube também, e ele disse o seguinte, de que o Vasco teria aberto negociações para tentar contratar o Renato Gaúcho. Ele até brinca com o termo painato, que é como ele chama o Renato Gaúcho carinhosamente. Renato Gaúcho, que é considerado um dos maiores ídolos da história do Grêmio, para alguns até o maior ídolo da história do Grêmio. Vou até ver se eu acho aqui aliás, vou pegar no outro celular aqui. Eu vou ler para vocês com exatidão como é que foi a postagem no Twitter do Farid Germano. Ó. Participei de uma live na Amo Vasco TV com meu amigo Felipe Bigode. Informação: o Vasco da Gama está tentando Renato, aí botou Painato, para assumir a equipe. Grêmio chupando bala. Ele ainda deu uma provocada no próprio clube dele. E aí botou aqui, ó, informação, não se brigue nunca com a notícia. Foi o termo que ele usou. Segundo a apuração do Farid Germano, o Vasco teria interesse e estaria tentando convencer Renato Gaúcho de ser o seu novo treinador. E agora vamos para um lado que eu acho que faz mais sentido nesse momento agora, que é o seguinte, vamos lá. A UOL Sport fez uma matéria agora há pouquinho dizendo de que o Vasco nesse momento, e bate com a informação do companheiro Lucas Pedrosa que eu trouxe para vocês ontem aqui no canal, de que o Vasco vai numa linha de técnico aonde tem um perfil do acesso para a Série B e dentro das condições financeiras atuais do Vasco da Gama. E explico por quê. O Vasco e a 777 ainda estão no processo de diligência. Depois tem a votação lá no Conselho Deliberativo e também da Assembleia Geral. O sentimento é de que isso vai passar, mas tem um dito popular aí que a gente não deve contar com o ovo, né? Naquela parada lá da galinha. Então o Vasco, nesse momento, o que ele quer fazer? Cara, eu preciso caminhar com as minhas pernas, eu não posso me escorar na 777, vai que dá algum BO,
então eu preciso contratar um treinador que eu tenha condição de pagar. Então esses nomes como Cuca, Renato Gaúcho, não vou dizer que é impossível de acontecer, porque as conversas podem mudar, 777 não, vou assumir essa bagaça agora aí, vambora, pago o salário dos caras. Futebol, as coisas mudam de minuto em minuto. Mas não é essa a tendência. A tendência é o Vasco ir mais desses nomes. A Roca, que no momento já disse que não sai lá do Avaí. O Anderson Moreira, que eu vou falar daqui a pouquinho, deve ser um treinador mais com esse perfil, para ficar até o final do ano. E aí sim, acabou o ano, 777 já assumiu, teve um processo de 5, 6 meses aí, conhecendo melhor o mercado, conhecendo melhor o Vasco da Gama, já se estruturando para a partir de 23 montar um time forte, aí muda tudo. Reformula o departamento de futebol, muda diretor, muda treinador, chegam peças de mais nome, mas a Série B é uma competição completamente diferente da Série A. Foi o que apurou os companheiros da UOL Esporte. E o Vasco então deve seguir nessa linha. E aí em cima dessa linha, um nome que ganha força, a informação que foi dada agora há pouquinho pelo companheiro lá da Copa TV, é que o Anderson Moreira seria um nome que agrada por esse quesito. Ano passado pegou o Botafogo mal na tabela, 11º lugar, salvo engano, com 1 ou 2 jogos a menos. E aí deu uma arrancada fulminante com o Botafogo e acabou sendo o campeão brasileiro da Série B na temporada passada. O John Textor assumiu e aí no começo da temporada ele foi demitido para eles trazerem um treinador estrangeiro, que foi até o... Cara, deu um branco agora que me fugiu o nome dele. Até o técnico que o Corinthians queria contratar, mas o Botafogo ganhou aquela de braço e levou ele pra lá. Fugiu o nome, peço até desculpa a vocês, deixa aqui embaixo nos comentários. Tá na ponta da língua aqui, mas não sai. Enfim, voltando para a situação aqui. Então, bem provavelmente, o Vasco vai nesses nomes. E aí começou um tiroteio de nome. Um nome que surgiu hoje também é do Maurício Souza, que era treinador da base do Flamengo, foi... treinador interino durante muito tempo do Flamengo no time principal. Quando caiu um treinador, ele assumia algumas rodadas, depois saía. Ele foi procurado, perguntaram se houve uma sondagem por parte do Vasco da Gama, e ele disse o seguinte para o companheiro Carlos Berbé, da Arena Cruz Maltina: eu também escutei sobre isso, mas até o momento não chegou nada até mim, disse o Maurício Souza ao companheiro Berbé lá da Arena Cruz Maltina. Beleza? E agora, galera, vamos virar a chavinha e vamos falar de uma parada bem bacana. O Thiago Rodrigues está a 5 jogos sem sofrer gols, mais de 500 minutos, e ele está correndo atrás agora de um recorde. O Globoesporte.com fez uma matéria muito bacana. O goleiro próximo que ele tem a meta para bater aí, que é inclusive a última invencibilidade que o Vasco tinha, o Vasco ficou 7 jogos sem sofrer gols no Brasileirão de 2012. À época, o goleiro do Vasco era o Fernando Praz. Então, o nosso goleiro aí, o Thiago Rodrigues, se ele passar 2 jogos sem ser vazado, ele já ultrapassa a marca de Fernando Praz. Na verdade, até 1 minuto X, que eu não me recordo exatamente qual agora, do segundo tempo do Cruzeiro, ele já ultrapassa a marca de Fernando Praz. O outro goleiro que teve uma marca aí emblemática no Vasco foi o Acácio, ainda no final dos anos 80, ele ficou pouco mais de 10 jogos sem sofrer gols. E a matéria do GE, cara, trouxe um levantamento bem bacana. O recorde mundial de um goleiro muito tempo sem sofrer gols é do Vasco. Você sabia que o Mazzaropi, na década de 70, inclusive foi o primeiro goleiro campeão brasileiro com o Vasco em 1974, ele ostenta a marca aí de mais de 1000 minutos sem sofrer gols. O Vasco ficou quase 21 partidas, foi 20 partidas e mais alguns minutos sem sofrer um gol. É o recorde mundial. Então, o Thiago Rodrigues está atrás dessas 2 marcas aí, que é mais fácil, entre aspas, né? Ele está 5 jogos sem sofrer gols, com 7 ele chega no Praz, e com 10 aí já é bem mais difícil, ele consegue chegar no Acácio. Enfim, a questão é que o nosso goleiro Thiago Rodrigues vem vivendo aí um grande momento, com a máscarazinha, fazendo boas defesas. Inclusive tem um corte lá no Futebolaço Podcast que eu falei disso, que ele tem tudo para virar uma referência dentro do Vasco da Gama, e se ficar por muitos anos com a SAF e ganhar alguns títulos, pode até virar ídolo. Enfim, bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais aí na parte da tarde eu chego com mais informações. Lembrando que hoje o meu convidado lá no Futebolaço Podcast é o Homem Peru. Então o papo vai ser bem bacana e eu tô te esperando. 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de em volta, nós estamos juntos. Valeu, fui!